Capítulo 11. Conforme a multidão de peregrinos crescia, ficou mais difícil de controlá-la, e logo fomos forçados a andar na carruagem. Alguns dias Mali me acompanhava, mas geralmente escolhia cavalgar do lado de fora, protegendo o veículo com Tolha e Itamar. Por mais que desejasse sua companhia, sabia que isso era o melhor a ser feito. Ficar preso na caixinha de joias laqueada sempre parecia deixá-lo de mau humor. Nicolai só se juntava a mim na chegada ou partida de cada vila, para que fôssemos vistos chegando ou partindo juntos. Ele falava constantemente. Estava sempre pensando em algo novo para construir, uma engenhoca para pavimentar as ruas, um novo sistema de irrigação, um barco que conseguisse remar sozinho. Fazia um esboço em qualquer pedaço de papel que encontrasse, e cada dia parecia ter um novo modo de aprimorar a próxima versão do beija-flor. Por mais que isso me deixasse nervosa, ele também adorava falar sobre o terceiro amplificador e sobre o Darkling. Ele não havia reconhecido o arco de pedra na ilustração, e não importava por quanto tempo olhássemos para a página, Sank e Lia não entregava seus segredos. Mas isso não impediu Nikolai de especular infinitamente sobre os possíveis lugares para começar a caçar o pássaro de fogo, ou de me perguntar sobre o novo poder do Darkling. Estamos prestes a ir para a guerra juntos, disse ele. Caso você tenha esquecido, o Darkling não é exatamente apaixonado por mim. Quero que tenhamos cada vantagem que conseguirmos. Havia tão pouco que eu pudesse dizer. Eu mesmo mal entendia o que o Darkling estava fazendo. Os grises só podem usar e alterar o que já existe. A criação de verdade é um tipo diferente de poder. Bagra chamava isso de criação no coração do mundo. E você acha que é disso que o Darkling está indo atrás? Talvez, não sei. Todos temos limites. Quando os pressionamos, ficamos cansados. Mas no longo prazo, usar nosso poder nos torna mais fortes. É diferente quando o Darkling evoca os Nityevoya. Isso tem um custo para ele. Descrevi a tensão que havia transparecido no rosto do Darkling, sua fadiga. O poder não está alimentando-o, está se alimentando dele. Bem, isso explica, disse Nikolai, seus dedos marcando uma tatuagem em sua coxa, sua mente já produzindo possibilidades. Explica o quê? Que ainda estejamos vivos, que meu pai ainda esteja sentado no trono. Se o Darkling pudesse simplesmente criar um exército de sombras, já teria marchado contra nós. Isso é bom, disse ele decisivo. Isso nos dá tempo. A questão era quanto tempo? Pensei novamente no desejo que senti ao olhar para as estrelas a bordo do Volkvone. A fome de poder havia corrompido o Darkling. Até onde eu sabia, podia ter corrompido Morozova também. Juntar os amplificadores poderia liberar miséria de um tipo que o mundo jamais havia presenciado. Esfreguei os braços, tentando me livrar dos arrepios que tinham se espalhado por mim. Eu não compartilhava esses pensamentos com Nicolai e Mali, já estava relutante o suficiente sobre o caminho que havíamos escolhido. Você sabe o que estamos enfrentando, falei. Tempo pode não ser suficiente. O Exalta é fortemente protegida. Fica perto da base de Polisnaia e, mais importante, longe das fronteiras norte e sul. Isso nos ajuda? O alcance do Darkling é limitado. Quando incapacitamos seu navio, ele não foi capaz de enviar os Nityevoya para nos perseguir. Isso significa que ele precisará entrar em Ravka com seus monstros. As montanhas ao leste são intransponíveis e ele não pode atravessar a dobra sem você. Então terá de vir a nós a partir de Figerda ou Churran. Seja qual for a opção, teremos avisos suficientes. E o rei e a rainha permanecerão? Se meu pai deixar a capital agora, seria bom entregar o país nas mãos do Darkling. Além disso, não sei se ele está forte o suficiente para viajar. Pensei no cafta vermelho de Genya. Ele ainda não se recuperou? Eles mantiveram a pior parte longe das fofocas, mas não. Ele não se recuperou e duvido que irá. Ele cruzou seus braços e inclinou a cabeça para o lado. Sua amiga é estonteante para uma envenenadora. Ela não é minha amiga, falei, embora as palavras soassem infantis em meus ouvidos e parecessem uma traição. Eu culpava a Genya por um monte de coisas, mas não pelo que ela tinha feito ao rei. Nikolai parecia ter espiões por toda parte. Perguntei-me se ele sabia que tipo de homem seu pai realmente era. E duvido que tenha usado veneno. Bem, ela fez algo com ele.
Nenhum dos médicos consegue achar uma cura e minha mãe não deixará um curandeiro corporal que chegue perto dele. Após um momento, Nikolai falou. Foi um movimento inteligente, de fato. Ergui as sobrancelhas. Tentar matar seu pai? O Darkling poderia ter matado meu pai facilmente, mas ele se arriscaria a um motim completo dos camponeses e do primeiro exército. Com o rei vivo e mantido isolado, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. O Aparat estava lá, bancando o conselheiro confiável, dando suas ordens. Vasily estava fora, em algum lugar, comprando cavalos e prostitutas. Ele parou, olhou pela janela, passou seu dedo pela borda dourada. Eu estava no mar, não soube de nada até semanas depois de tudo ter acontecido. Esperei sem saber se devia falar. Seus olhos permaneciam fixos no cenário que passava, mas sua expressão estava distante. Quando as notícias do massacre em Novo Krirbusq e do desaparecimento do Darkling se espalharam, o caos se instaurou. Um grupo de ministros reais e a guarda do palácio forçaram seu caminho até o grande palácio e exigiram ver o rei. Sabe o que encontraram? Minha mãe encolhida em seu salão, segurando aquele cachorrinho fulguento. E o rei de Ravka, Alexander III, sozinho em seu dormitório, quase não respirando, deitado em sua própria sujeira. Eu deixei isso acontecer. Você não tinha como saber o que o Darkling planejava, Nikolai. Ninguém tinha. Ele não pareceu me ouvir. Os Grishas e o Prishnik que guardavam o palácio seguindo ordens do Darkling foram capturados na Cidade Baixa tentando escapar. Eles foram executados. Tentei conter um estremecimento. E o Aparat? O sacerdote havia conspirado junto ao Darkling e ainda podia estar trabalhando para ele, mas havia tentado falar comigo antes do golpe e sempre suspeitei que estivesse jogando um jogo mais complexo. Escapou, ninguém sabe como. Sua voz saiu dura, mas ele pagará por isso quando chegar a hora. Mais uma vez vislumbrei a margem cruel que se escondia sobre o comportamento elegante. Aquele era o Nikolai Lantsov real ou apenas outro disfarce? Você deixou Jenny escapar, falei. Ela era uma marionete, você o prêmio. Precisava me manter concentrado. Então ele sorriu e seu humor sombrio desapareceu como se nunca tivesse existido. Além disso, disse ele com a piscadela, ela era muito bonita para os tubarões. Viajar na carruagem me deixou inquieta e frustrada com o ritmo que Nikolai estava impondo, além de ansiosa para chegar ao pequeno palácio. Ainda assim, isso deu a ele uma chance de me ajudar e me preparar para a nossa chegada à Alta. Nikolai apostava consideravelmente no meu sucesso como líder do segundo exército e sempre parecia ter algum novo conhecimento a transmitir. Isso era opressivo, mas eu não podia me dar ao luxo de ignorar seu conselho e comecei a me sentir de volta à biblioteca do pequeno palácio, enchendo a cabeça de teoria Grisha. Quanto menos você disser, mais peso suas palavras terão. Não discuta, não se dê o trabalho de negar, retribua insultos com risadas. Você não riu do capitão Figerdano, observei. Aquilo não foi um insulto, foi um desafio, disse ele. Saiba a diferença. Fraqueza é um disfarce. Use-o quando eles precisarem saber que você é humana, mas nunca quando se sentir fraca. Não deseje tijolos quando pode construir com pedras. Use o que ou quem estiver na sua frente. Ser um líder significa ter alguém sempre de olho em você. Faça-os seguir as pequenas ordens e eles seguirão as grandes. Tudo bem ignorar as expectativas, mas nunca os decepcione. Como você quer que eu me lembre de tudo isso? Perguntei desesperada. Não pense muito a respeito disso, apenas faça. É fácil para você falar isso. Você tem sido preparado para isso desde o dia em que nasceu. Fui preparado para o tênis de gramado e festas regadas a champanhe, disse Nikolai. O restante veio com a prática. Não tenho tempo para prática. Você se sairá bem, disse ele. Basta ficar calma. Grunhi de frustração. Queria tanto estrangulá-lo que meus dedos coçaram. E o jeito mais fácil de deixar alguém furioso é dizer a ele que se acalme. Eu não sabia se ria ou se atirava meu sapato nele. Do lado de fora da carruagem, o comportamento de Nikolai estava ficando mais e mais enervante. Ele sabia que não deveria insistir em sua proposta de casamento, mas era claro que queria que as pessoas pensassem que havia algo entre nós. A cada parada, ele ficava mais ousado.
permanecendo mais perto, beijando minha mão, colocando meu cabelo atrás da orelha quando era levado por uma brisa. Em Tasta, Nicolai acenou para a enorme multidão de aldeões e peregrinos que havia se formado perto de uma estátua do fundador da cidade. Enquanto me ajudava a voltar para a carruagem, passou o braço em torno da minha cintura. Por favor, não me bata, sussurrou. Em seguida, me puxou firme contra seu peito e pressionou seus lábios nos meus. A multidão explodiu em comemorações desenfreadas, suas vozes caindo sobre nós como um rugido de alegria. Antes que eu pudesse reagir, Nicolai me enfiou no interior escuro da carruagem e entrou logo depois. Ele bateu a porta atrás dele, mas eu ainda podia ouvir os cidadãos comemorando do lado de fora. Junto com os gritos de Nicolai e Sancta Alina, havia um novo canto. Sol Coroleva, eles gritavam, Rainha do Sol. Eu conseguia ver Mali pela janela da carruagem. Ele estava no dorso do cavalo, lidando com as pessoas na borda da multidão, certificando-se de que ficassem fora da estrada. Estava claro pela expressão colérica que tinha visto tudo. Virei-me para Nicolai e o chutei com força na canela. Ele gritou, mas aquilo nem chegou perto de ser satisfatório. Chutei-o novamente. Sente-se melhor? Ele perguntou. Da próxima vez que tentar algo assim, não vou chutá-lo, falei furiosa. Vou cortá-lo ao meio. Ele espanou um montinho de fiapo de sua calça. Não sei se isso seria sábio. Temo que as pessoas não aprovariam muito um regicídio. Você ainda não é rei, Sobáshka, eu disse sarcástica. Então, não me tente. Não entendo por que você está tão irritada. As pessoas amaram, mas eu não. Ele ergueu uma sobrancelha. Nem odiou. Chutei-o novamente. Dessa vez, sua mão serpenteou com velocidade e segurou meu tornozelo. Se fosse inverno, eu estaria de botas, mas eu estava de chinelos de verão e seus dedos se fecharam sobre a minha perna nua. Minhas bochechas coraram. Prometa que não me chutará de novo e prometerei não beijá-la novamente, disse ele. Só chutei você porque me beijou. Tentei puxar a perna de volta, mas ele manteve a mão firme. Prometa, repetiu. Tudo bem, disparei, eu prometo. Então temos um acordo. Ele soltou meu pé e eu o puxei de volta para baixo do kefta, desejando que ele não pudesse ver meu rubor idiota. Ótimo, falei. Agora se mande. É a minha carruagem. O acordo só inclui chutes. Ele não proíbe bater, socar, morder ou cortá-lo ao meio. Ele sorriu. Com medo de que Oretsev fique se perguntando o que andamos aprontando? Era exatamente com isso que eu me preocupava. Estou preocupada com o fato de que, se for forçada a passar outro minuto com você, acabarei vomitando no meu kefta. É uma atuação, Alina. Quanto mais forte for a nossa aliança, melhor ela será para nós dois. Sinto muito se isso coloca uma pedra no sapato de Mali, mas é uma necessidade. Aquele beijo não era necessário. Eu estava improvisando, disse ele, e me deixei levar. Você nunca improvisa, falei com raiva. Tudo que faz é calculado. Você muda de personalidade do mesmo modo que outras pessoas mudam de chapéu. E sabe do que mais? Isso é assustador. Você nunca é você mesmo? Sou um príncipe, Alina. Não posso me dar ao luxo de ser eu mesmo. Soltei um suspiro irritado. Ele ficou em silêncio por um momento e disse, Você realmente acha que sou assustador? Era a primeira vez que ele soava menos seguro de si. Apesar do que ele tinha feito, na verdade, sentia um pouco de pena dele. De vez em quando, admiti. Ele esfregou a mão na parte de trás do pescoço, parecendo claramente desconfortável. Então suspirou e deu de ombros. Sou o filho mais novo, muito provavelmente um bastardo, e estive longe da corte por quase 7 anos. Farei todo o possível para aumentar minhas chances de chegar ao trono, e se isso significar cortejar uma nação inteira ou olhá-la com desejo, então eu farei isso. Arregalei os olhos para ele. Na verdade, não tinha escutado nada depois da palavra bastardo. Jane tinha dado a entender que havia rumores sobre a paternidade de Nikolai, mas fiquei chocada de que ele tivesse conhecimento deles. Ele riu. Você nunca sobreviverá na corte se não aprender a esconder um pouquinho melhor o que está pensando. Parece que acabou de se sentar em uma tigela de mingau frio. Feche a boca. Fechei a boca num estalo e tentei suavizar meus traços em uma expressão agradável. Aquilo só fez Nicolai rir ainda mais. Agora parece que você bebeu vinho demais. Desisti e me larguei de volta no assento.
Como você pode brincar com um assunto desses? Ouço comentários desde criança. Não é algo que quero ouvir repetido do lado de fora da carruagem, e negarei se você o fizer, mas não poderia me importar menos em saber se tenho ou não o sangue dos Lantsov. Na verdade, dada toda a consanguinidade real, ser um bastardo provavelmente é um ponto a meu favor. Sacudi a cabeça. Ele era completamente desconcertante. Era difícil saber o que levar a sério vindo de Nikolai. Por que a coroa é tão importante para você? Perguntei. Por que passar por tudo isso? É tão difícil assim acreditar que eu possa realmente me importar com o que acontece nesse país? Honestamente, sim. Ele estudou a ponta de suas botas polidas. Eu nunca entenderia por que ele as mantinha tão brilhantes. Acho que gosto de consertar coisas, disse ele. Sempre gostei. Isso não era exatamente uma resposta, mas de algum modo soou verdadeira. Você acredita de fato que seu irmão deixará o caminho livre? Espero que sim. Ele sabe que o primeiro exército me seguirá, e não acho que tenha estômago para uma guerra civil. Além disso, Vasily herdou a aversão de nosso pai ao trabalho duro. Assim que percebeu que é realmente necessário para governar um país, duvido que será capaz de fugir da capital rápido o suficiente. E se ele não desistir tão facilmente? É simplesmente uma questão de encontrar o incentivo correto. Pobre ou príncipe, todo homem pode ser comprado. Mais sabedoria da boca de Nikolai Lantsov. Olhei pela janela, para fora da carruagem. Podia ver Mali alto em sua cela, enquanto acompanhava o ritmo da carruagem. Nem todo homem, murmurei. Nikolai seguiu meu olhar. Sim, Alina, até o seu campeão fiel tem um preço. Ele se virou para mim, seus olhos castanhos pensativos. E suspeito que esteja olhando para ele neste momento. Eu me mexi desconfortável no banco. Você tem tanta certeza de tudo? Falei amarga. Talvez eu decida que quero o trono e sufoque você enquanto dorme. Nikolai apenas sorriu. Finalmente, disse ele. Você está pensando como um político. No fim, Nikolai cedeu e vagou a carruagem, mas isso foi horas antes de nossa parada noturna. Não precisei procurar Mali do lado de fora. Quando a porta da carruagem se abriu, ele estava lá, oferecendo a mão para me ajudar a descer. A praça estava cheia de peregrinos e outros viajantes, todos esticando o pescoço para ver melhor a conjuradora do sol, mas eu não tinha certeza de quando teria outra chance de falar com ele. Está com raiva? Sussurrei enquanto ele me conduzia pelos paralelepípedos. Podia ver Nikolai na outra ponta da praça, já conversando com um grupo de dignitários locais. De você? Não. Mas Nikolai e eu teremos uma conversa quando ele não estiver cercado por uma guarda armada. Eu chutei a canela dele, se isso te faz sentir melhor. Mali riu. Chutou? 2 vezes. Isso ajuda? Na verdade, sim. Pisarei no pé dele hoje à noite no jantar. Aquilo cabia bem fora da proibição de chutar. Então, nenhum batimento acelerado ou desmaio mesmo nos braços do príncipe real? Ele estava brincando, mas percebi incerteza por trás de suas palavras. Acho que sou imune, respondi. E por sorte sei qual seria a sensação de um beijo verdadeiro. Deixei-o parado no meio da praça. Eu costumaria facilmente a deixá-lo ruborizado. Na noite antes de entrarmos em Usalta, ficamos na Dacha, um nobre menor que vivia a poucos quilômetros dos muros da cidade. O lugar me lembrava um pouco Keramzi. Os grandes portões de ferro, o caminho longo e reto para a casa graciosa com suas 2 alas amplas de tijolos pálidos. O conde Minkoff aparentemente era conhecido por cultivar árvores frutíferas anãs, e os corredores da Dacha estavam cercados de pequenas topiarias jeitosas que enchiam os quartos com cheiro doce de pêssegos e ameixas. Eu recebi um dormitório elegante no 2º andar. Tamar ocupou o quarto contíguo, e Tolha e Mali ficaram no outro lado do saguão. Uma caixa larga me esperava na minha cama e dentro dela encontrei o kefta que finalmente tinha aceitado e pedido na semana anterior. Nikolai enviou ordens ao pequeno palácio e reconheci o trabalho dos fabricadores grixas na seda azul escuro raiada por fios dourados. Imaginei que o sentiria pesado em minhas mãos, mas o trabalho dos material que tinha deixado o tecido praticamente sem peso. Quando deslizei sobre minha cabeça, ele brilhou
e mudou como a luz vislumbrada através da água. Os colchetes eram pequenos sóis dourados. Era lindo e um pouco vistoso. Nicolai aprovaria. A dona da casa havia enviado uma criada para fazer meu cabelo. Ela me sentou na penteadeira, matraqueando e remexendo meu cabelo emaranhado enquanto prendia meus cachos em um coque frouxo. Tinha uma mão muito mais gentil que Jênia, mas os resultados não eram nem de perto tão espetaculares. Eu limpei o pensamento da minha mente. Não gostava de pensar em Jênia, no que teria acontecido com ela após deixarmos o baleeiro, ou quão solitário o pequeno palácio seria sem ela. Agradeci a criada e antes de deixar meu quarto, peguei a bolsa de veludo preta que viera com a caixa do meu kefta. Coloquei-a no bolso. Verifiquei se a pulseira estava escondida sob minha manga e depois desci. A conversa no jantar girou em torno das últimas movimentações do possível paradeiro do Darkling e dos acontecimentos em Wizalta. A cidade havia sido inundada por refugiados. Os recém-chegados estavam sendo mandados de volta ainda no portão, e havia rumores de distúrbios por conta de comida na Cidade Baixa. Isso parecia acontecer incrivelmente longe desse lugar reluzente. O conde e sua esposa, uma senhora rechonchuda com cachos grisalhos e um decote exibido de modo alarmante, tinham armado uma mesa generosa. Comemos sopa fria, servida em tigelas decoradas no formato de abóboras, cordeiro assado, lambuzado com geleia de groselha, cogumelos assados em creme e um prato que só belisquei e que descobri mais tarde ser cuco no conhaque. Cada prato e copo era bordeado em prata e trazia o escudo de Minkoff. Mas o mais impressionante era a peça central que percorria o comprimento da mesa. Uma floresta viva em miniatura, feita em detalhes elaborados, completa com bosques de pequenos pinheiros, uma trepadeira de trombeta chinesa com flores menores que uma unha e uma pequena cabana que escondia o saleiro. Sentei-me entre Nikolai e o coronel Raevski, ouvindo enquanto os convidados nobres riam. Conversaram e brindavam uma vez ou outra ao retorno do jovem príncipe e à saúde da conjuradora do sol. Pedi a Mali que se juntasse a nós, mas ele se recusou, preferindo patrulhar a área com Tamar e Tolha. Por mais que eu tentasse manter a mente na conversa, continuava olhando para a sacada na esperança de vê-lo. Nikolai deve ter notado, porque sussurrou. Você não precisa prestar atenção, mas precisa parecer que está prestando atenção. Fiz o meu melhor, embora não tivesse muito o que dizer. Mesmo vestida em um kefta brilhante e sentada ao lado de um príncipe, continuava sendo uma camponesa de uma cidade sem nome. Não pertencia a esse grupo e realmente não queria pertencer. Ainda assim, orei em silêncio para agradecer a Ana Cuia por ter ensinado aos órfãos como se sentar a uma mesa e que garfo usar para comer caracóis. Após o jantar, fomos levados a um salão onde o conde e a condessa cantaram um dueto acompanhados por sua filha na harpa. A sobremesa foi colocada na mesa lateral. Mousse de mel, uma compota de melão e nozes em uma torre de bolos cobertas por nuvens de algodão doce que não tinham sido feitas para serem comidas, apenas para serem apreciadas. Houve mais vinho, mais fofoca. Pediram-me para evocar luz e eu conjurei uma luz quente sobre o teto artesonado, ganhando aplausos entusiasmados. Quando alguns dos convidados se sentaram para jogar cartas, argumentei que sentia dor de cabeça e escapei discretamente. Nikolai me pegou na porta para a sacada. Você devia ficar, disse ele. Esse é um bom lugar para treinar para a monotonia da corte. Os santos precisam descansar. Está planejando dormir embaixo de uma roseira? Perguntou ele, olhando para o jardim lá embaixo. Tenho sido um bom urso dançarino, Nikolai. Tenho feito todos os meus truques e agora é hora de dizer boa noite. Nikolai suspirou. Talvez eu só deseje ir com você. A condessa não para de apertar meu joelho sob a mesa do jantar e eu odeio jogar cartas. Pensei que você fosse o político completo. Falei que tenho dificuldade de ficar parado. Então é só pedir à condessa para dançar com você, falei com um sorriso e fugi para o ar noturno. Enquanto descia a escada da sacada, olhei para trás por sobre o ombro. Nikolai ainda pairava na porta. Vestia o uniforme militar completo, uma faixa azul claro no peito. A luz do salão refletia em suas medalhas e nas bordas de seu cabelo dourado. Estava no papel de príncipe elegante essa noite. Mas parado lá, ele parecia apenas um garoto solitário que não queria voltar para uma festa sozinho.
Eu me virei e desci pela escada espiralada até o jardim rebaixado. Não levei muito tempo para encontrar Mali. Ele estava apoiado no tronco de um imenso carvalho, analisando os jardins bem cuidados. Alguém espreitando no escuro? Perguntei. Apenas eu. Parei ao lado dele, apoiada no tronco. Você devia ter se juntado a nós no jantar. Mali bufou. Não, obrigado. Até onde pude ver, você parecia completamente infeliz e Nicolai não parecia estar muito mais feliz. Além disso, ele acrescentou, olhando para o meu kefta. O que eu vestiria? Você o odeia? Ele é adorável, um acréscimo perfeito a seu enxoval de noiva. Antes que pudesse revirar os olhos, ele agarrou minha mão. Não tive a intenção, disse ele. Você está linda. Vinha esperando para dizer isso desde a primeira vez que te vi essa noite. Corei. Obrigada. Usar meu poder todo dia ajuda. Você estava bonita em Cofton com pole de jurda nas sobrancelhas. Puxei uma mecha do meu cabelo constrangida. Este lugar me lembra de Keranzin, falei. Um pouco. Ele é minucioso demais. Qual é exatamente o objetivo de mini-frutas? É para pessoas com mini-mãos. Faz com que se sintam melhores sobre si mesmas. Ele riu. Uma risada verdadeira. Eu enfiei a mão no bolso e remexi dentro da bolsa de veludo preto. Tenho algo para você, falei. O que é? Estendi a mão fechada. Adivinhe, falei. Era um jogo que jogávamos quando crianças. Bem, obviamente é um casaco. Sacudi a cabeça. Um pônei de exposição? Não. Ele pegou minha mão, virou-a para cima e desdobrou gentilmente meus dedos. Esperei por sua reação. Sua boca se curvou para cima em um canto quando ele tirou um sol de ouro da minha mão. O roçar áspero de seus dedos contra minha palma enviou um arrepio pela minha coluna. Para o capitão da sua guarda pessoal? Perguntou ele. Pigarreei nervosa. Eu não queria uniformes, não queria nada que parecesse com os oprichnik do Darkling. Por um longo momento ficamos em silêncio enquanto Mali olhava para o sol. Então ele me devolveu. Meu coração afundou, mas tentei esconder minha decepção. Poderia colocá-lo em mim? Ele pediu. Deixei escapar um suspiro aliviado. Peguei o broche entre meus dedos e pressionei-o entre as dobras do lado esquerdo de sua camisa. Precisei de algumas tentativas para prendê-lo. Quando terminei e dei um passo para trás, ele pegou minha mão e a pressionou sobre o sol dourado sobre o seu coração. É só isso? Disse ele. Estávamos juntos agora, sozinhos no escuro morno do jardim. Era o primeiro momento que tínhamos só para nós em semanas. Só? Repeti. Minha voz foi um pouco mais que uma respiração. Achei que tinham me prometido uma capa e um chapéu extravagante. Compensarei isso para você, eu disse. Você está flertando comigo? Estou fazendo um escambo. Ótimo, disse ele. Pegarei meu primeiro pagamento agora. Seu tom era leve, mas quando seus lábios encontraram os meus, não havia nada de brincalhão em seu beijo. Ele tinha gosto de calor e peras recém-amadurecidas do jardim do Duque. Senti fome na obliquidade dura de sua boca, um toque desconhecido de sua necessidade que enviou faíscas inquietas queimando através de mim. Fiquei na ponta dos pés, passando meus braços em torno de seu pescoço, sentindo o comprimento do meu corpo se fundir ao dele. Ele tinha a força de um soldado e eu podia senti-la nas laterais firmes de seus braços, na pressão de seus dedos enquanto seu punho se fechava na seda sobre minha cintura, e ele me puxava contra ele. Havia algo de feroz e quase desesperado no modo como me segurava, como se não pudesse me manter perto o suficiente. Minha cabeça girava, meus pensamentos tinham ficado lentos e líquidos, mas ouvi passos vindos de algum lugar. No momento seguinte, Tamar chegou acelerando o passo pelo caminho. Temos companhia, disse ela. Mali se afastou de mim e sacou seu rifle em um único e rápido movimento. Quem é? Tem um grupo de pessoas no portão pedindo para entrar. Eles querem ver a Conjuradora do Sol. Peregrinos? Perguntei, tentando colocar meu cérebro viciado em beijos para funcionar adequadamente. Tamar balançou a cabeça. Eles falaram que são grixas. Aqui? Mali colocou uma mão no meu braço. Alina, espere lá dentro, pelo menos até vermos do que se trata. Hesitei.
Parte de mim reagia diante da sugestão de fugir e me esconder, mas eu também não queria ser burra. Um grito veio de algum lugar perto dos portões. Não, eu disse, soltando-me de Mali. Se eles realmente são Grishas, vocês podem precisar de mim. Nem Tamar nem Mali pareceram contentes, mas assumiram suas posições ao meu lado e nós nos apressamos pela trilha de cascalho. Uma multidão havia se reunido nos portões de ferro da Dátia. Foi fácil identificar Tolha destacando-se acima dos demais. Nicolai estava na frente, cercado de soldados com as armas sacadas, bem como lacaios armados da casa do conde. Um pequeno grupo de pessoas se reunia do outro lado das barras, mas eu não conseguia ver mais que isso. Alguém chacoalhou o portão com raiva e eu ouvi um clamor de vozes se erguer. Deixe-me passar, falei. Tamar olhou para Mali preocupada. Ergui o queixo. Se iam ser meus guardas, eles tinham de seguir minhas ordens. Agora! Preciso ver o que está acontecendo antes que as coisas saiam do controle. Tamar fez sinal para a Tolha e o gigante veio para nossa frente, abrindo o caminho facilmente pela multidão até os portões. Eu sempre tinha sido pequena, espremida entre Mali e os gêmeos, com soldados impacientes nos empurrando de cada lado. De repente, pareceu difícil de respirar. Controlei meu pânico olhando além de corpos e costas e vendo Nicolai discutir com alguém no portão. Se quiséssemos falar com o lacaio do rei, estaríamos nas portas do grande palácio, disse uma voz impaciente. Viemos ver a conjuradora do sol. Mostre algum respeito, sangrador, bramiu um soldado que não reconheci. Você está falando com um príncipe de Ravika e um oficial do primeiro exército. As coisas não estavam indo bem. Cheguei mais perto da frente da multidão, mas parei quando vi o corporal Nick de pé do outro lado das barras de ferro. Fedor? Seu rosto longo se abriu em um sorriso, e ele fez uma mesura profunda. Alina Starkov, disse ele, tinha esperanças de que os rumores fossem verdadeiros. Estudei Fedor com cautela. Ele estava cercado por um grupo de grixas em keftas cobertos de pó, a maioria vermelho corporalque, alguns em azul eterialque e um punhado de roxo materialque. Você o conhece? Perguntou Nicolai. Sim, eu disse. Ele salvou a minha vida. Uma vez, Fedor tinha se colocado entre eu e uma horda de assassinos figerdanos. Ele inclinou a cabeça novamente. Foi uma grande honra. Nicolai não pareceu impressionado. Ele é de confiança? Ele é um desertor, disse o soldado ao lado de Nicolai. Houve burburinho em ambos os lados do portão. Nicolai apontou para Tolha. Afaste todos e certifique-se de que não passe pela cabeça de nenhum desses seguranças começar a atirar. Suspeito que sintam falta de algum furor aqui no meio das árvores frutíferas. Ele se virou de volta para o portão. Fedor, certo? Dê-nos um momento. Ele me afastou uma curta distância da multidão e disse discretamente. Bem, podemos confiar nele? Não sei. A última vez que vira Fedor tinha sido em uma festa no grande palácio, apenas algumas horas antes de descobrir os planos do Darkling e fugir dentro de uma carroça. Quebrei a cabeça, tentando me lembrar do que ele havia me dito na época. Acho que estavam na fronteira sul. Ele era um sangrador de alta patente, mas não um dos favoritos do Darkling. Nevsky estava certo, disse ele, apontando para o soldado raivoso. Grisha ou não, ele deve primeiro ser leal ao rei. Eles abandonaram seus postos. Tecnicamente são desertores. Isso não os torna traidores. A verdadeira pergunta é se eles são ou não espiões. Então, o que fazemos com eles? Podemos prendê-los, interrogá-los. Franzi a testa pensando. Fale comigo, disse Nicolai. Não queremos que os Grishas voltem? Perguntei. Se prendermos todos os que voltarem, não teremos um grande exército para liderar. Lembre-se, disse ele, você comerá com eles, trabalhará com eles, dormirá sob o mesmo teto. E todos eles podem estar trabalhando para o Darkling. Olhei sobre o ombro para Fedor, esperando pacientemente no portão. O que você acha? Não acho que esses Grishas sejam mais ou menos confiáveis que aqueles que estão esperando no pequeno palácio. Isso não é encorajador. Depois que estivermos atrás dos muros do palácio, todas as comunicações serão monitoradas de perto. É difícil entender como o Darkling pode usar espiões sem manter contato com eles. Resisti à urgência de tocar as cicatrizes se formando no meu ombro.
Inspirei. Tudo bem, falei. Abra os portões. Falarei com Fedor e somente com ele. O restante pode acampar do lado de fora da Dátia durante a noite e se juntar a nós amanhã em nosso caminho para os Alta. Tem certeza? Duvido de que teremos certeza de alguma coisa novamente, mas o meu exército precisa de soldados. Muito bem, disse ele com uma curta mesura de cabeça. Apenas tenha cuidado ao escolher em quem confiar. Lancei um olhar certeiro para ele. Terei.